Olá, sejam bem-vindos a este vídeo, mais um vídeo de hoje, do dia 27 de junho de 2023, já acabando o mês, né? Mais um mês se findando. A paz de Deus a todos. Hoje é o segundo vídeo, salvo engano, que eu faço. E esse vídeo aqui, eu estou para sair, eu vou fazer ele bem rápido, porque eu estou para sair aqui já. Vou vou. Chegou uma mensagem aqui, eu tava vendo. Eu vou congregar, né? Tô saindo para congregar. Hoje senti o desejo aí de congregar e devo sair já em alguns minutinhos. Assim, algumas pessoas podem perguntar, né, se você está congregando, porque eu falei que estou congregando pouco, e realmente estou congregando pouco, né? Não deixei de congregar, mas estou, né, por alguns motivos. Eu, por mim, eu congregava todo dia, né? Mas por alguns motivos eu estou congregando pouco, mas suficiente. Tá chegando essa hora assim, eu vou ficando meio. Mas só na hora que eu falo. E em relação a esse assunto de congregar, de igreja, eu quero deixar claro uma coisa. Eu tenho uma solidez, sabe, de fé, de crença em Deus, independente do que aconteça, independente de como que tá a vida, de como, enfim, seja ganhando, seja perdendo, seja, para mim é tudo a mesma coisa. A gente perdendo, Deus continua na nossa vida. Deus não interfere na nossa vida. Eu acredito que Deus interfere na nossa vida para nos socorrer, para nos ajudar, né? E às vezes para nos desviar dos caminhos que a gente está errado também, né? Uma coisa que Deus não se agrada, que pode atrapalhar a nossa vida. É igual palavra, né? A palavra, eu não tenho muita necessidade de palavra, a não ser quando bate uma tristeza, bate uma dúvida, bate alguma situação que você precisa, né? Às vezes você sente necessidade de escutar alguma coisa de Deus, né? Escutar algo que você só é entre você e Deus mesmo. Não é as palavras que sempre falam dentro da igreja, é algo que só está entre você e Deus, né? Que só Deus sabe, que só Deus pode examinar, né? Isso pode ser um sentimento que esteja em você dentro daquele próprio dia, naquele momento, ou pode ser um sentimento que acompanhou você há dias, né? E você precisa, né? E Deus, ele já sente, Deus já sabe que ele precisa sinalizar alguma coisa para você. E aí, às vezes, as palavras dentro da igreja, né? Eu vejo dessa forma, né? Quem vê diferente, né, é a fé da pessoa, e a pessoa deve seguir do jeito que, que entende, que tem fé, né? Cada um segue do seu jeito, mas eu sigo assim, né? Eu não preciso de profecias, até porque a maioria das profecias, né, eu julgo que elas não tem assim, não vem de Deus. A maior parte das profecias vem dos homens, né? Assim foi na minha vida, assim eu vejo, fico olhando a vida assim, superficialmente, né, as outras pessoas, né? E muitas pessoas também se enganam, né? Se enganam, vê que falou não sei o que lá e ele já, sabe? Bem, enfim, não vou entrar nesse mérito aí, porque isso aí é a fé da pessoa, a pessoa ela que tem que dirimir se é de Deus ou não é, né? Agora Deus, em grandes momentos, e a maioria das vezes que o Senhor falou comigo, né, eu estava em momentos de dificuldade, de grandes problemas, né? E Deus profetizou para mim, Deus sinalizou, Deus disse alguma coisa para mim, e ali eu entendi a voz de Deus, né? Na palavra, como eu já falei muitas vezes também, em outras formas, no testemunho, até em hinos, o Senhor fala comigo na oração, né? Então eu enxergo as coisas dessa forma, né? Eu acho que
vê que esse horário é uma barulheira aqui, gente. Carro passa, não para um minuto. É o tempo todo, passa pra cima e pra baixo o carro. É ruim, viu? É, eu, eu vejo que a- o que eu, assim, o que eu vou fazer dentro da igreja é cultuar Deus, né? É cultuar, né? Eu não fico nesse assunto de eu preciso ir lá porque eu preciso de uma palavra. Não, eu não faço isso não. E isso a gente tem que começar a nos doutrinar isso, sabe? Eu, pelo menos, eu comecei a me doutrinar isso há muito tempo lá atrás, né? Me doutrinar, eu sou totalmente doutrinado nisso não, porque pô, tem momentos que às vezes eu preciso mesmo e vou já pedindo, querendo a palavra. Se fosse assim, se fosse de Deus, ele me dava a palavra naquele dia. Ele revelava alguma coisa para mim, né? E às vezes eu tô tão assim necessitado, precisando, né, de algo de Deus, né? E olha só onde eu vejo o perigo. Às vezes eu tô lá, aí vem as profecias, vem muitas profecias, né? E você tá tão necessitado que você às vezes vai lá e crê naquilo que está falando, né? E não é. Não é. Passa anos e anos e anos e olha que às vezes aquele seu problema só tinha que ter resolvido naquele tempo. E não resolve. Não, pelo menos no meu caso, muitas coisas não resolveu. E falou. E falou. E não cumpriu. Né? Então eu não vou atrás disso. Não vou atrás. Né? Pode apontar dedo pra mim, pode fazer o que quiser. Pode fazer cara feia, pode falar que eu sou crítico, pode dizer o que for, mas é assim que eu sou. Né? Porque eu acredito assim, há uma benção sobre todo cristão, todo aquele que crê em Deus, que segue a Jesus Cristo, né? Que vive uma vida assim, inclinada para uma conversão, para ir buscando a sua conversão. Isso é individual de cada um, né? Cada um no seu tempo, cada um da forma que Deus vai preparando, né? Para você largar, né, as coisas, para você se sepultar como homem, né? Humanamente, né? Então, aos poucos, né? É claro que se você vive numa vida desregrada, uma vida voltada para as coisas do mundo, né, para os pecados e tudo mais, isso tem influência em atrapalhar a tua vida, né, a nossa vida, né? Isso tem uma influência, né? Isso de alguma forma te afasta um pouco, né, né, de alcançar as virtudes do espírito, porque você não está em espírito, você está em carne. Então isso limita você, né, numa relação com Deus, né, na utilização das ferramentas espirituais que Deus disponibiliza para os espirituais. Mas se você está carnal, isso fica um pouco comprometido, né? Então, então a gente tem mesmo que ir buscando, né, se aperfeiçoar, né? Se aperfeiçoar espiritualmente, largando, e o que é se aperfeiçoar espiritualmente? Largando as coisas do homem, né? Que é o pecado, que é os erros, que é as falhas, essas coisas que a gente tem que ir largando, né? E Deus vai nos ajudando para isso. Agora há uma benção na nossa vida, uma benção que Deus deu para todos nós, né? Eu não preciso, não estou dizendo que nós não precisamos ir no culto, não é isso não. Estou dizendo assim, mas eu não preciso ir no culto, né, para escutar uma benção lá. Eu vou amanhã de novo para escutar outra benção. Eu vou lá porque eu estou precisando de uma benção. Não, essa benção já está sobre nós, né? Agora, o que faz a gente alcançar de fato a benção que a gente precisa, que a gente quer, né? A benção, isso materializada em alguma coisa, em alguma situação, ou até mesmo espiritualizada, né? Porque essa benção pode ser espiritualizada, pode ser um aperfeiçoamento nosso, né? Mas vamos dizer que é alguma coisa materializada que nós necessitamos, às vezes uma formação de nível superior, né, um cargo que nós precisamos às vezes para conseguir aumentar a nossa renda, aumentar os nossos recursos para a gente ter uma vida um pouco mais tranquila, enfim, né, tudo isso
a benção já está sobre nós. O que cabe agora é nós fazermos a nossa parte, nós irmos buscar, né, para alcançar aquilo que Deus já colocou. Tudo o que for necessário, né, se nós estivermos buscando, né, como eu disse agorinha, o aperfeiçoamento espiritual, tudo que for necessário nós alcançaremos, né? Por quê? Porque os corações do povo, os corações, a mente das pessoas, está tudo na mão de Deus. Mas essa via é espiritual. Para nós alcançarmos as coisas espirituais, né, que às vezes é um sentimento no coração de alguém que Deus coloca lá espiritualmente, nós precisamos estar espiritual, não pode ter barreiras, né? Sempre vai ter alguma barreira, mas a gente tem que ir aperfeiçoando para que a gente possa alcançar isso, né? A gente possa alcançar, né, sem obstáculos, né, nessa via imaginária, né? Vamos dizer que é uma estrada, né, uma via espiritual. Às vezes as barreiras são as nossas iniquidades, as nossas imperfeições de homem, né, de humano, né? E isso vai atrasando a gente alcançar a benção que está sobre nós já, né? Então é assim que eu creio, né? Em alguns casos, de quando em quando, às vezes a gente encontra dificuldades, encontra barreiras terríveis, né? E aí o que acontece? E aí a gente, Deus ele é assim que eu entendo, sabe? Aí Deus quando no momento de que pode ocorrer um risco da gente não alcançar aquilo, da gente ter que retroceder muito, né? E o inimigo utilizar aquela nossa queda, aquele nosso retrocesso, né? Quando há um risco que Deus vê aquilo que a gente não consegue ver com nossos olhos, Deus vê a parte espiritual, né? O mundo espiritual, ele sabe o que vai acontecer comigo, com você, ele sabe se eu, por exemplo, se eu levar um tombo da vida, né? Se aquilo ali vai me matar ou não, Deus sabe, né? Porque ele conhece o diabo, ele conhece tudo, Deus vê tudo. Então, às vezes Deus, ele intercepta, às vezes ele manda um profeta, às vezes ele manda uma palavra, às vezes ele manda alguém orar lá, alguém manda alguém se aproximar de você. E assim é assim que eu compreendo as coisas, né? Esse negócio de ficar lá, todo dia buscando o quê? O que é que eu estou buscando? Buscando as coisas da vida, né? As coisas da vida, ela faz parte da minha vida, né? E eu tenho que, né, de uma forma madura, de uma forma evoluída, num pensamento espiritual, entender o que é melhor para mim, né? Eu preciso enxergar o que é melhor para mim, que tipo de vida que eu preciso viver, né, para me alcançar o meu objetivo espiritual, o meu objetivo humano também, né, no tempo de vida que eu tenho, né? Então é isso. Então, agora eu vou buscar o quê? Eu estou indo para a igreja buscar o quê? Buscar dinheiro, um saco de dinheiro, né? Buscar o que eu estou indo buscar, né? Eu fiquei enfermo, né? Vamos buscar aperfeiçoamento espiritual, né? E vamos ter o ânimo. Isso é a vida, né? A verdadeira vida é o ânimo espiritual. Por quê? Porque a gente pode estar enfermo, pode estar com, sei lá, com tantos problemas, falido, quebrado, enfim, são problemas diversos que nós que pode chegar na nossa vida, né? Mas o ânimo espiritual está lá, né? Nada do que acontece na nossa vida, mas nada. Tem gente que tem, por exemplo, não sei quantas empresas, ou uma grande empresa, e fale sua empresa, né? A sua empresa vai lá e fale, né? E acha que tudo aquilo está acabado, é porque ele não tem vida espiritual. Porque se ele tiver vida espiritual, ele sabe que agora, se o coração dele também não está naquilo, porque se o coração está naquilo, ele com certeza ele vai querer reconstruir tudo aquilo de novo, né? Quando na verdade o que ele tem que reconstruir, o que nós temos que reconstruir, né, é uma condição de vida, e não, né, dentro do meu imaginário, uma porção concreta, né? Não, uma porção para que eu possa me satisfazer daquela porção,
né? Então, eu não sei se as pessoas vocês que escutam meus vídeos aqui, a minha fala, se compreende bem o que eu estou querendo dizer, né? As pessoas estão buscando muitas coisas, né? Só que na verdade, a busca dessas pessoas, as coisas que se buscam, as coisas dessa vida, né? Por exemplo, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, todos nós temos, né? Eu estou falando aqui de mim, eu tenho meus problemas, as minhas dificuldades, né? Chega as crises, né? E você entra em dificuldades, mas isso é coisas da vida, né? O Senhor Deus, Ele sabe, Ele está vendo, né? Ele está vendo tudo. Assim como estava falando ontem das crises com uma irmã, e ela falou assim: o nosso Deus está vendo tudo, irmão. Ele está vendo tudo, sabe os nossos esforços, sabe as nossas, né? Que a gente está se esforçando, sabe o nosso coração. Uma irmã falou isso para mim ontem, e é a pura verdade. Deus está vendo tudo, sabe onde que está o nosso coração. Se o nosso coração está nas coisas, né? Nossa, meu computador quebrou. Às vezes a gente fica bravo. Dia meu computador quebrou, eu fiquei bravo porque tinha um monte de coisas que eu uso, né? Mas nesse sentido, não por causa do bem, não por causa do bem, e sim o que estava dentro dele, né? Virtualmente, o que estava dentro dele, né? Mas por causa do bem, não. O bem a gente arruma outro, né? Era por causa do que estava dentro. Hoje, graças a Deus, eu tenho um computador aqui para escolher. Graças a Deus, né? Eu já cheguei em uma situação que eu tinha um computador e ainda não tinha um computador. O computador estava destroçado, né? Já aconteceu isso na minha vida, né? E eu fiquei muito, muito, muito perturbado com aquilo. Por quê? Porque aquilo ali era meu meio de sobreviver. Era através dele que eu conseguia colocar o meu sustento, né? Então, eu fiquei muito mal com aquilo. Mas hoje eu tenho para escolher, né? Não dou conta de tanto computador, de tantos computadores que tem, graças a Deus, né? Mas pode ser que ocorra, né? Que nem aconteceu agora, repito, há poucos dias atrás pifou o meu computador, esse daqui, né? E eu ainda não fiz o que tem que fazer, que é colocar tudo isso em nuvem. Ainda estou esperando, com essas crises todas, com esses problemas todos, eu estou aguardando, vendo o que é que vai acontecer para mim poder arrumar, mexer nessas coisas, né? Até um curso agora, estou esperando ver se eu vou ganhar essa bolsa, porque, né, a gente tem que ver o que ganha, para depois os cursos que eu preciso pagar lá na frente, né, eu pagar somente aqueles que não tem jeito, né? Que são alguns cursos que eu vou fazer. Mas eu vou fazer um curso aí de nuvem, né, de inteligência artificial no Senai. Então eu vou ver se eu ganho essa bolsa aí. Acho que é dia 2 que vai sair o resultado, acho, né? Tem um site aí, né? Mostra lá o nome das pessoas. Se não sair também, né, eu vou fazer outro, não sei, né? Pagar agora eu não vou pagar, né? Nenhum curso, vou esperar um pouquinho. E assim, né? Fugindo um pouco do foco aqui já, né? Então, nós precisamos, né, saber o que é que realmente nós estamos buscando, né? Buscando nas igrejas. Eu vou na igreja cultuar a Deus. Vou lá e cultuo a Deus, entrega a minha parte para Ele, né? Tem gente que senta lá e fica esperando a palavra. Fica esperando a palavra, esperando que Deus fale com... Tem um irmão me chamando aqui no WhatsApp. Eu já vou encerrar até rápido, até porque já está ficando demorado já. Até porque esperando que Deus, fica ali esperando que Deus fale com ele, com a necessidade material dele. E essa pessoa às vezes nem canta direito, né, o louvor, às vezes nem, porque está tão aflito com as coisas da vida, né, que não canta, não faz uma oração, né, nem a própria oração individual, às vezes fica ali só lamentando o seu problema, né? Então, ou seja, não foi lá para cultuar a Deus. Não faz uma oração, não pede um hino, não faz nada. Fica ali à mercê, totalmente dependente, né, do homem. Porque Deus, Ele quer que nós, né, temos franqueza com Ele, né? Os meus problemas, eu falo com Deus assim, muito superficialmente sobre meus problemas. Eu falo: ô Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Às vezes eu falo durante o dia: tem misericórdia, me ajuda, estou precisando da tua ajuda. Mas não entro em pormenores,
Não entra em pormenores, muito raro. Né? Porque o Senhor Deus, Ele vê tudo. Ele sabe de tudo. Conhece tudo. Sabe o que é bom, o que não é bom. Com certeza, talvez o que eu estou precisando, as coisas que eu estou necessitando, talvez seja bom. Né? Mas tem um outro mundo espiritual que o Senhor está olhando. Né? E tem muitos que falam assim, não, porque Deus está te livrando. Pode até ser que esteja. Mas no geral não é isso. Esse irmão está insistindo. Eu vou ter que mandar uma mensagem aqui para ele. Escutar o áudio dele, né? E é isso aí, minha gente. Eu também vou pro culto, né? Eu vou cultuar o nosso Deus. E o que eu tinha para falar é isso aí. Deus seja louvado.